Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, senhoras e senhores que nos acompanham na nossa série de webinars. Esse é o curso de Saneamento Básico, Direitos e Responsabilidades, uma realização do Centro de Estudos de Regulação e Governança dos Serviços Públicos, com o patrocínio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Nós estamos aqui no nosso módulo de número 2 desse curso. Estamos falando sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e esse é o nosso quarto webinar que trata de comitês de bacias hidrográficas. Sejam todos muito bem-vindos, acompanhem esse nosso bate-papo que será bastante interessante. Eu sou Carlos Roberto de Oliveira, e estou aqui hoje trazendo um pouco desse debate com a nossa convidada Eleusa Maria da Silva. Aí nós vamos falar um pouco sobre os comitês de bacia hidrográfica, funcionamento dessas instâncias e vamos conhecer um pouco mais sobre esses órgãos colegiados e também a sua importância para a gestão dos recursos hídricos. Aqui apresentando rapidamente a nossa entrevistada, a Eleusa Maria da Silva. Ela formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Itu, é mestre em sustentabilidade na gestão ambiental pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, no campus de Sorocaba, e atualmente coordena a Câmara Técnica de Saneamento do Comitê de Bacias Hidrográficas do Sorocaba e do Médio Tietê, e coordena a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e Institucionais do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Eleusa, que é advogada, também é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB de Votorantim, no Estado de São Paulo. Então, Eleusa, muito obrigado por atender o nosso chamado. Sei das muitas atribuições que você tem. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Oi, eu que agradeço. Carlos, um grande amigo, além de tudo, um profissional incrível, que tem toda a minha admiração e o meu respeito. É um advogado também, é um mestre, doutor em Direito. É um prazer imenso estar aqui conversando contigo, principalmente sobre as nossas experiências em comitê de bacias, nessa lida que nós temos com saneamento, recursos hídricos. Então, estou à sua disposição e à disposição de todos para essa conversa tranquila e aberta. Obrigada. Obrigado, Eleusa. Aqui no nosso curso nós tivemos várias aulas que trataram sobre recursos hídricos e a gente traz aqui um pouco dessa importância dos comitês de bacia. Então eu queria aqui, como uma primeira pergunta, por uma abertura aqui da nossa compreensão, do nosso público que nos acompanha, o que é um comitê de bacia hidrográfico e qual é a função desse comitê? O que ele faz? Olha, os comitês de bacias, eles são organismos que não são, eles são oficiais porque são criados, estão previstos nas legislações, tanto na legislação federal, quanto na legislação do Estado de São Paulo. Eles estão previstos, mas eles não são pessoas jurídicas, certo? Eles são órgãos oficiais, descentralizados, que eles contribuem na governança das águas, dentro do seu território. E ele tem a sua composição, aí nós vamos ter algumas diferenças entre a composição estabelecida pela legislação federal e a composição estabelecida pela legislação do Estado de São Paulo. Os demais estados eu ainda não tenho tanta familiaridade, mas eu consigo comparar as duas, E até porque o Estado de São Paulo já está caminhando para uma composição similar à da Lei 9433, que é a lei federal. Uma pergunta interessante, que acho que é bastante aqui relevante para o nosso público, Então, quem participa dessas reuniões, essa ideia da composição, Então, quem é que participa da reunião? Quem é que toma a decisão nesse comitê? Como é que é o funcionamento dele? Nos comitês, por exemplo, vamos dar a ideia da composição, primeiro, do Estado de São Paulo, que é a legislação precursora.
ela antecede a lei 9433, que é federal. Ela é tripartite, o que significa? A sua composição está dividida entre os municípios que compõem aquela bacia hidrográfica, né? Do Estado, a composição das secretarias que têm afinidade com a gestão de recursos hídricos e com a sociedade civil pertencente àquele território, né? Então, aí é que está essa composição. Então, aí fala assim, mas qual o número dessa composição? O número, ele está vinculado à decisão de cada comitê. Exemplo do comitê do Sorocaba e Médio Tietê, ele tem uma composição de 18 membros para cada segmento, mas essa decisão, ela é peculiar a cada comitê. O PCJ, ele vai ter um outro número. Então, no Sorocaba e Médio Tietê, você terá 18 titulares e 18 suplentes. Por quê? Porque no Sorocaba e Médio Tietê se decidiu que todos os municípios que compõem a bacia hidrográfica, que fazem parte, querem, porque tem uma parte do seu território que drena, que está dentro da bacia, então, se ele quer participar, que é o caso de São Manuel. São Manuel não tem a sede, ele não está 100% no comitê do Sorocaba, mas ele quer participar do Sorocaba. Então, o que acontece? Houve uma decisão da plenária, todos reunidos, que receberam o município de São Manuel. Então, nós temos 18 membros, e 18 membros titulares, 18 suplentes, 18 titulares na sociedade civil, 18 suplentes, 18 titulares de Secretaria de Estado, que envolve as suas autarquias, os seus órgãos, por exemplo, dentro da atual CEMIL, que é a Secretaria de Meio Ambiente, que envolve meio ambiente, infraestrutura, logística. Você vai ter o DAEE, que é o Departamento de Água e Energia Elétrica, você vai ter a CETESB, você vai ter a própria secretaria, né, a Subsecretaria de Recursos Hídricos participando. Então, você vai ter vários representantes ali de uma única secretaria. Então, você tem tripartite, Estado, município e sociedade civil. Titulares, 18 de cada um, suplente, 18 de cada um. Na composição federal, o que aconteceu com o PCJ? O PCJ aderiu, no seu comitê estadual, ele aderiu à legislação federal. A federal diz o quê? Que 50% é sociedade civil. Aí envolvendo... sociedade civil é bom lembrar que envolve usuários da água, as ONGs ambientais, as associações de profissionais, de todas as espécies. Por exemplo, você tem a Associação dos Engenheiros de Saneamento, você tem a OAB, que também ela está dentro desse grupo, você tem o CREA, pode estar participando, você tem até a Associação de Bairro. O importante é que seja uma entidade que se encaixe dentro daqueles perfis elencados na legislação. E o PCJ, quando ele aderiu à formatação da lei federal, fica 50% para a sociedade civil e 50% envolvendo município e Estado, então poder público. Então, porque a lei federal, ela trata 50% poder público e 50% o privado. Então, essa é a distinção. E a tendência é que se caminhe para essa finalidade, porque nós tivemos o Ministério Público ingressando com ações, ingressou contra o PCJ, contra a Baixada Santista, e nesses dois casos o Judiciário entendeu que deveria igualar,
e no Alto Tietê o judiciário teve uma decisão contrária, que não. Então, assim, é uma coisa que meio que... Mas nós sabemos que tem uma PL correndo na Assembleia Estadual de São Paulo, objetivando alterar a nossa lei, que é a 7663 de 91, né? Um dos passos é igualar com a legislação federal, dando 50% para a sociedade civil e 50% para o poder público. Não sei se eu fui clara. Não, bem claro, está bem interessante. Aqui, uma coisa que eu acho que todo mundo está bastante curioso, né? Então, depois vamos falar um pouquinho sobre sociedade civil, mas traga aqui para a gente, Eleusa, da sua experiência, um pouco sobre os assuntos que são tratados, né? Então, nós temos estamos em um comitê de bacia hidrográfica. Que tipo de assunto é discutido nesse comitê? Né? Quais são as pautas de reuniões desses comitês? Bom, eu posso falar sobre os comitês de São Paulo, que eu conheço, e pouquíssimos do Rio de Janeiro. Tem um do Rio de Janeiro, que é da Bacia do Guandu, que eu venho acompanhando, porque é uma colega nossa, advogada, que está na presidência. E assim, a gente se encontrou várias vezes em COPs, então nós trocamos um pouco informações, né? E o que você discute? Se discute muito. Primeiro, você tem o comitê, ele tem a competência para elaborar o seu plano de bacia, que é um dos instrumentos de gestão. Então, esse plano de bacia, ele vai levantar, ele vai ter um diagnóstico dizendo quais são as fragilidades, as vulnerabilidades dos recursos hídricos naquela bacia hidrográfica. E Sim. Qual é o prognóstico? Quer dizer, o que se espera a curto, médio e longo prazo? E quais recursos financeiros nós precisamos ter? Em cima deste plano de bacia, é que o comitê tem a competência de fazer a distribuição de recursos financeiros através de projetos que objetivem atender o prognóstico deste plano de bacia. Por exemplo, no nosso comitê, o saneamento ainda é a nossa bandeira. Alcançar o 100% de saneamento no esgotamento sanitário, porque o saneamento ele envolve os 4 eixos, drenagem, resíduos sólidos, abastecimento e esgotamento sanitário. No esgotamento sanitário, porque o esgoto lançado in natura nos corpos d'água, você está fazendo o quê? Prejudicando os recursos hídricos. Então, o objetivo do comitê é o quê? Depois dele ter esse plano de bacia, é o norte do comitê, é com esse plano nas mãos, quais são as metas? Para você atingir essas metas, quais ações nós deveremos tomar? Então, nós decidimos agora a questão de uma semana, a pontuação, nós fizemos análise de projetos, e nós estamos, eu como coordenadora da Câmara de Saneamento, estou com a maior demanda. 90% dos projetos são de saneamento, que envolve também um pouco de drenagem, uma série de outras coisas. Então, essa é uma das coisas que uma das competências, essa distribuição de recurso. Só que dentro dessa distribuição de recursos, temos que fazer uma distinção aí. Nós temos recursos que vêm dos royalties da energia elétrica, que diminuíram significativamente depois de umas alterações federais. Aí, ó, você está fazendo essa carinha. Nós tentamos, houve várias tentativas, mas infelizmente reduziu bastante. Tem comitê que recebe, assim, que depende muito desse dinheiro, desse recurso, e está realmente em uma situação bem crítica. E nós temos a cobrança, que é um outro instrumento de gestão de recursos hídricos, que está contemplado tanto na legislação federal quanto na estadual de São Paulo. Então, você tem o plano de bacia, e você não pode implantar cobrança pelo uso da água se você não tiver o plano, porque é o plano que vai te dar o norte para você dizer aonde que você vai carimbar esse dinheiro da cobrança
dentro da bacia. Por quê? Todo o dinheiro arrecadado, o recurso arrecadado com a cobrança pelo uso da água, tem que, por lei, ser aplicado dentro da própria bacia hidrográfica, mas atendendo o prognóstico do plano de bacia. Por isso que nós temos que fazer o planejamento anual e o quadrienal. Hoje a gente chama de o planejamento anual e de investimento, que é o PAPI, que a gente determinamos aonde que nós vamos canalizar esses recursos. E isso tudo é competência do comitê. Do comitê. O Comitê de Sorocaba e Médio Tietê tem uma arrecadação, em termos de cobrança, na faixa de 8,5 milhões anual. Mas recebemos dos royalties 2 milhões. Então, olha a diferença. Aí você vai, por exemplo, para um comitê da Mantiqueira. Você sabe quanto que eles recebem da cobrança pelo uso da água? 400 mil. Muito pouco, né? Muito pouco, muito pouco. E aí você tem essa distribuição dos recursos do royalty, variam entre 1,5 milhão, 1.800.000, 2, porque vai depender muito da pontuação deste comitê. E essa pontuação, quem que determina? É lá em cima, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Por quê? Você fez, a pergunta aqui, vamos traduzir assim, você fez direitinho a sua lição de casa? Você tem um plano de bacia atualizado? Você faz o relatório de situação, que ele é anual. Então, todo ano você tem que fazer o relatório de situação, dizer como que estão os indicadores da sua bacia hidrográfica. Será que você está atingindo as metas? Será que as suas ações estão sendo satisfatórias? Diante disso, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é ele que faz a gestão dos recursos dos royalties, e ele tem lá um outro organismo, que é o Conselho de Orientação, que é o CORE, Conselho de Orientação de Recursos Hídricos, que é composto também por diversos entes, né? Por diversos entes, tanto da sociedade civil que tenha atuação no Estado, como também dos representantes do próprio Estado, né? Principalmente os ligados à gestão de recursos hídricos, que é CETESB, que é o órgão gestor da qualidade, e DAEE, que é o órgão gestor da quantidade. Então, lá eles vão pegar toda a lição de casa que nós fizemos nos comitês e vão analisar. E para isso já existe até uma tabela, que ela é pré, então quando você inicia um ano, você já sabe quais são as ações que você tem que estar trabalhando para que você tenha, no ano seguinte, uma boa pontuação. Então, é muito importante nesse aspecto que os comitês estejam sempre com uma boa atuação para poder atender essa pontuação, essa distribuição de recurso que não depende do comitê, porque a cobrança pelo uso da água, ela hoje, os rios, eles são... Desculpe estar me estendendo, Carlos, mas é bom fazer uma divisão. Você tem rios, isso está na Constituição Federal, os rios que são de domínio estadual e os rios de domínio federal. Os rios de domínio federal são aqueles que perpassam por mais de um estado, tem a sua nascente em um estado e a sua foz em outro estado. Então, nós temos alguns comitês federais, o PCJ mesmo tem a sua parte federal, né? O Comitê de Sorocaba e Médio Tietê, ele é um dos poucos, que são 5 comitês do Tietê, né? O Alto Tietê, o Médio Tietê, Sorocaba e Médio Tietê, Tietê Jacaré, Tietê fugiu, Tietê Jacaré tem... fugiu. E o Baixo Tietê, são 5. E esse é um rio que tem até uma peculiaridade. A peculiaridade dele, porque o rio corre para o mar. Faz parte, o rio corre para o mar. As águas doces, elas buscam as águas salgadas.
E o rio Tietê é o único que corre para dentro do continente. E ele vai desaguar no Rio Paraná. Então, ele é um rio totalmente... ele deságua já passando a fronteira, na fronteira do estado. Então, ele é um rio totalmente estadual e os seus 5 comitês são comitês estaduais, né? Então, tem essa peculiaridade, né, que é uma beleza. E você tem outros rios estaduais, que é o Ribeira de Iguape, Baixada Santista, Mantiqueira. Você tem outros que são totalmente... E você tem aqueles que têm uma parte também, que é um rio federal. E aí, na cobrança, você tem impacto. Porque a cobrança estabelecida pela federal, né, pela legislação federal, a cobrança federal, ela abrange os usos urbanos, industriais, públicos e rurais. A cobrança federal. No estado de São Paulo, a cobrança, ela ainda é só urbana. Então, ela pega todos os usos urbanos de abastecimento público, os usos de indústria, alternativos, por exemplo, de condomínios, né, que não pegam, não utilizam a água que vem da concessionária ou da autarquia do município, concessionária, por exemplo, Sabesp, Águas de Votorantim, Águas não sei da onde. Então, assim, e tem a sua própria captação. Então, são os usos alternativos. Então, no estado de São Paulo, você tem essa peculiaridade. Não tem cobrança rural por enquanto. E aí você vai ter algumas preocupações. Por exemplo, o Comitê do Paraíba do Sul. Ele tem a cobrança federal, porque ele também tem 3 estados. Ele é São Paulo, Rio e Minas. Um pedaço de São Paulo tem a cobrança federal. E aí tem a cobrança rural. E na cobrança estadual, você não tem a cobrança rural. Sim. E é onde você tem toda uma arrecadação que você vai conseguir financiar, o comitê consegue financiar as suas ações. As ações de recuperação da bacia. Legal. Acho que eu falei demais. Não, tá super interessante. Eu acho que deu para entender aqui o papel fundamental dos comitês de bacia. E aí, uma fala sua que eu achei muito interessante, acho que todos aqui gostariam de saber, é sobre a sociedade civil, né? Nós temos, então, o comitê, que ele tem um papel muito importante. Temos ali uma parcela do próprio poder público que participa dos comitês, mas a sociedade civil, em alguns casos, é a metade da sua composição. E aí, na sua grande experiência, de muitos anos acompanhando os comitês, como é que está a participação da sociedade civil? A sociedade civil, ela é atuante? As pessoas que representam a sociedade participam efetivamente ou ainda é uma grande luta para que as pessoas conheçam e queiram se interagir com esse assunto? Eu vou dizer para você, eu vou iniciar dizendo o seguinte: depende da região. Nós vamos ter a região vai refletir muito a participação da sociedade civil. E o que é sociedade civil, primeiro? Sociedade civil são as instituições da sociedade civil. Não é participação popular. É uma participação, é o cidadão se organizando através de uma ONG, através de uma associação, de um instituto. Enfim, por exemplo, nós temos um comitê de Sorocaba, algumas ONGs ambientais, de pesquisa socioambiental, que é muito importante, porque desenvolvem projetos muito bons que voltam para o comitê e refletem todo esse trabalho, né, que a sociedade civil desempenha. Inclusive Rotary Club, nos comitês nós temos tanto a associação distrital como
os clubes podem, desde que tenham ações. O nosso comitê, nós estabelecemos alguns critérios para receber a sociedade civil. Tá? Você fala assim, a OAB pode participar? Sim, a minha OAB participa. Por quê? Porque nós temos ações ambientais focadas em recursos hídricos. Ok? Tá bom? Se vou atrás de uma outra OAB, por exemplo, a OAB de São Roque, de Biúna, de Mairim, tem ações, porque você tem que comprovar quando você ingressa, quando você vai fazer a sua inscrição, e você está chegando pela primeira vez, você vai ter que apresentar um relatório das ações que a sua instituição realiza focada nos recursos hídricos, tá? Não é assim, eu abraço a árvore e está tudo bem. Não. Então, assim, não é que toda a OAB pode participar. Todo Rotary pode participar? Não. Nós temos um clube Rotary, que por sinal é o meu aqui de Sorocaba, que é o Novas Gerações. Nós temos comissão de meio ambiente, que por sinal também sou a presidente. Nós temos uma ação muito bacana dentro de um assentamento que nós estamos conseguindo levar água para esse assentamento. Nós conseguimos com o INCRA, o Poço Artesiano, então, nós temos ações focadas em recursos hídricos. Então, o Rotary Clube Novas Gerações está dentro do Comitê de Sorocaba. E o distrito, por ele abarcar mais de 100 municípios, ele está no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Ok? Então, você tem que ter essa participação. Então, qualquer associação pode? Não, então tem que focar nesses, o critério no nosso comitê é você comprovar ações que você desempenhou nos últimos 2 anos, focadas na questão ambiental, em especial recursos hídricos. Tá? Então, assim, essa e é importante? Muito importante, porque a sociedade civil é aquela que está no dia a dia lá fora. É aquela que está na conversa. E eu acho que tem uma coisa muito interessante acontecendo. Nós tivemos recentemente, na gestão passada, a sociedade civil presidindo comitês de bacias. Por exemplo, o Comitê do Paraíba do Sul estadual era o Renato, que é da sociedade civil. Nós já está se perdendo um pouco porque antigamente tinha um certo, ficavam com o pezinho atrás contra a sociedade civil, e hoje a gente vê assim, o nosso vice-presidente, que é o professor André da UFSCar, tem uma ação fantástica no comitê e dentro da UFSCar também, tanto é que nós desenvolvemos agora um mestrado profissional voltado para o comitê. E vamos agora elaborar um projeto, estamos elaborando um projeto de especialização focado em participação social no planejamento territorial e na governança ambiental. Estamos desenvolvendo esse projeto e você será um dos nossos convidados para dar aula. Será um curso gratuito, um curso livre, que nós vamos montar pela UFSCar. Olha que bacana, hein? Mas aí você tem também um outro lado. Por exemplo, eu estou na coordenação da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e Institucionais em São Paulo. E nós estamos analisando, criamos um grupo de trabalho, foi solicitado que eu participasse, para analisar um projeto de lei de uma área de proteção e recuperação de mananciais no Ribeira de Iguape. E ontem nós tivemos uma reunião desse grupo, a primeira reunião, para discutir a PL, porque o Ministério Público fez um parecer de 96 páginas que nós estamos deglutindo. E aí veio a questão, né, da participação da sociedade civil, porque o vice-presidente estava participando com a gente desse grupo de trabalho, e ele fez essa reclamação, que lá no Ribeira de Iguape, eles têm pouquíssima participação da sociedade civil. Então, é um grande desafio, né?
Então assim, você vai ter, dependendo da região que você vai, por exemplo, está no Sorocaba, no PCJ eu sei que a sociedade civil também é muito ativa, através das universidades, de instituições. Você vai para São Paulo também, no Alto Tietê, na Baixada Santista, mas em compensação, Serra da Mantiqueira já tem uma situação também similar ao Ribeira de Iguape. Eu não conheço os demais, né? Não tive essa oportunidade, sabe? Mas é uma boa indicação de no próximo Fórum Paulista nós levantarmos a questão de como que anda a participação social nos comitês de bacias. Legal, concordo com você. Eleusa, a nossa conversa está muito agradável, está muito interessante. Você trouxe informações que não se consegue na internet, não se consegue nos livros, que é a vivência dos problemas ambientais, as dificuldades dos recursos hídricos. Daria para a gente continuar conversando aqui por horas e horas, mas o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu queria agradecer demais aqui a sua presença, né? Deixar aqui em nome do Centro de Estudos da Unesp, também da Agência Nacional de Águas, que patrocina esse curso de formação também para a sociedade civil, para estudantes de todos os níveis, né? O nosso muito obrigado. E aí, passar agora aqui para as suas considerações finais. Por falar, a Unesp tem 2 cadeiras aqui com a gente. A Unesp Botucatu e a Unesp Sorocaba. E tem muitas, aliás, nós temos várias. Temos a Facens, olha quantas universidades. Temos a UFSCar, 2 Unesp, a Facens, a Uniso, 2 FATEC. Então, as instituições de ensino estão tendo uma participação significativa no nosso comitê de bacias. Enfim, o que eu desejo, quem estiver ouvindo, nosso comitê não é federal, então eu não consigo falar muito mais sobre as questões da composição federal, né, de como que é se desenrolar. Gostaria muito de conhecer mais a fundo, né, para poder falar com mais propriedade. Mas o que eu vou dizer a todos? Participem, tá? E lutem pelo seu comitê de bacias, lutem por ele. E só quem pode lutar é a sociedade civil. Porque não que os órgãos do Estado, os órgãos federais não o façam, mas eles têm as atribuições deles e eles, de uma certa forma, eles têm que cumprir a tabela deles. E nós, a sociedade civil, muitas vezes é que entramos com uma plenária e falamos, não concordamos com isso não condiz com a nossa realidade. Então, é a sociedade civil a instância que mais debate, que mais discute. E eu posso dizer uma coisa, hoje eu acabei rompendo, né? Porque é a primeira vez que a sociedade civil ocupa um cargo de coordenação numa Câmara Técnica do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Sempre foi do Estado. E eu rompi essa barreira, estou na coordenação da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e Institucionais, representando a Associação do Distrito do Rotary, 4621, e está sendo, assim, muito bom. A subsecretária Samanta tem conversado bastante comigo, e eu acho que nós estamos entrando num outro momento da governança das águas. Que bom, desejo boa sorte nessa jornada. Nós que já conhecemos você como uma grande, não só conhecedora do assunto, mas uma grande lutadora pelos recursos hídricos. Então, muito obrigado, Eleusa, por ter aceitado o nosso convite, né? Até um próximo evento, um próximo encontro, será um grande prazer contar com sua presença. E para aqueles que aqui nos acompanham, né? Agradecemos por estarem aqui até o final com a gente. Continuem acompanhando os próximos webinários desse nosso curso de saneamento básico e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.